Tem astigmatismo. De 1 em 1 ano eu tenho que estar renovando, passando regularmente no oftalmo para trocar a lente do óculos, né? Para ver se precisou aumentar ou se continua o mesmo grau. Comprar óculos, no caso, com protetor solar, tem que ser os falsificados, né? Tem que ser original. E procuro usar óculos para descanso também, quando estiver na frente do computador, né? Lendo à noite, depois de meia hora de leitura, eu procuro estar utilizando os óculos. Eu tenho sensibilidade com a luz e, assim, meio quando está muito claro, assim, meio que fica fosca a minha visão. Mas como eu vou fazer leitura também, já complica um pouco. E para falar mais sobre esse assunto, eu convidei o oftalmologista José Eduardo Prata Cansado. Doutor José Eduardo, muito obrigada por atender o convite do Estilo de Vida, viu? Eu que agradeço. E nós já vamos começar com 2 casos que são bem interessantes. O primeiro é da Daisy. Vamos ver. O problema é um descolamento de vítreo, que é o descolamento da gelatina dos olhos. No meu caso, ele é um descolamento parcial que tem que ter um certo cuidado, porque ele descolou só um lado da gelatina, né? E se vir a descolar do outro lado, nesse descolar pode ser que descole a retina. Aí sim eu vou ter uma perda da visão. A causa do descolamento de vítreo provavelmente é por causa do coçar dos olhos, né? Eu, como uso rímel, para tirar o rímel eu preciso passar um sabonete líquido e com isso eu esfrego muito os olhos, assim, para tirar o rímel. E a minha médica diz que provavelmente é esse coçar dos olhos. Incomoda, né? Pelo fato de você ver um monte de pontinho. A princípio eu achei que fosse algo da luz mesmo, né? Porque quando a gente olha para a luz muito forte e fica um monte de pontinhos assim, a princípio eu achei que fosse só isso, mas de um mês pra cá eu notei que é constante, que mesmo eu olhando assim no escuro mesmo, eu sinto que tem um monte de pontinhos assim nos olhos. Daqui pra frente, como no meu caso é um descolamento parcial, ele tem que ser tratado acompanhado de 3 a 4 meses, fazer um novo exame, que é um ultrassom dos olhos e um mapeamento, para saber como que tá esse descolamento. Se ele for totalmente descolado sem puxar a retina, aí tranquilo, não tem mais o que fazer, tá descolado, não tem o que se preocupar. Mas como ele está parcialmente descolado e se ele descolar puxando a retina, aí tem que partir para cirurgia. Foi uma surpresa para mim, assim, saber que eu tô com descolamento e pelo fato de coçar os olhos, né, que é um hábito bem comum que as pessoas têm, assim, e às vezes não sabe que pode perder a visão. O que é exatamente o vítreo e por que ele se descola? O vítreo é a substância que está dentro da cavidade ocular, da parte posterior da cavidade ocular. E ela está aderida em toda a retina. E se ela, por um processo de envelhecimento, ou por uma hemorragia, ou inflamação, e trauma principalmente, ela pode se soltar. E se soltando, ela vai provocar as queixas que essa paciente está reclamando. É comum o fato dela esfregar os olhos, né, usar muita maquiagem, usar rímel, a máscara de cílios e tirar, isso pode ocasionar o descolamento de vítreo? Isso pode acontecer pelo seguinte, quando ela faz esse aperto no globo ocular, ela provoca uma depressão. E quando ela solta, o olho sofre um processo de alongamento, ele estica. E nesse processo de esticar, o vítreo pode se soltar e pode eventualmente até provocar uma rotura na retina. E essa rotura na retina levar a um descolamento, que já é um processo cirúrgico. Ou deixar essa queixa que ela está, ficar vendo pontos pretos. O pessoal costuma chegar no consultório queixando que tem uns mosquitinhos atrapalhando a visão. O que são esses pontinhos pretos que ela contou que enxerga até mesmo no escuro? O vítreo, ao se descolar, ele não é transparente naquele local. Então, que na verdade a gente não está vendo o pontinho, a gente está vendo a sombra do pontinho. A luz bate nesse ponto, chega na retina, que é o tecido nervoso do olho, e a gente vê uma área escura. Então, na verdade, a gente está vendo a sombra desse ponto que não é transparente do local onde ele se soltou. Então, como as mulheres, né, que usam maquiagem, usam rímel, devem retirar essa maquiagem sem prejudicar os olhos? Olha, o que deve ser feito, na verdade, é que deve se limpar com bastante cuidado, sem provocar a compressão do globo ocular. Deve aproveitar melhor a química do produto que ela está utilizando para retirar a maquiagem e não a força. Então, produtos têm que ser específicos para a área dos olhos.
Sim, porque se você tiver algum produto químico caindo dentro dos olhos, o que acontece é que você vai ter uma conjuntivite química ou uma ceratite química, que seriam lesões na córnea. Doutor Zé Eduardo, vamos agora ao segundo caso, que é do Múcio. Vamos lá. Eu estava no Pantanal fazendo uma localização de sementes de espécies nativas e dormi numa noite bem, com a vista normal, e acordei no dia seguinte com o olho esquerdo todo embaçado, sem visibilidade nenhuma. Quando eu retornei do Pantanal, eu consultei 3 médicos, né, para ter opiniões diferentes de qual era o meu problema. Todos eles identificaram que eu tinha catarata no olho esquerdo, que é uma opacidade no cristalino, e todos eles deram a mesma solução, que seria a cirurgia simples, né, uma cirurgia rápida, onde eu poderia recuperar quase 100% da visão. Quando eles me deram o diagnóstico, eu fiquei meio surpreso, porque eu já tinha ouvido falar em cataratas em pessoas de idade, né, e nas 2 vistas. Inclusive eles falaram que isso, com pessoas de idade, teria que acontecer progressivamente nos 2 olhos. No meu caso foi de uma noite para o dia, com um olho só, né, no olho esquerdo. Então, outras causas que eles apontaram, porque poderia ter sido um impacto, uma pancada, alguma coisa assim, mas que deixaria uma sequela no rosto, teria que ser uma pancada muito forte. Então, eles acabaram não identificando qual a causa do meu problema. Quando eu percebi que eu não estava enxergando nada do olho esquerdo, eu percebi quanto é importante a gente cuidar da nossa visão e quanto é importante a visão 100% para o indivíduo. Eu conto esse caso para as pessoas com quem eu convivo, né, eles sabem do caso, e oriento para que eles também prestem atenção, se cuidem, para que não aconteça o mesmo com eles. É impressionante essa história do Múcio, hein, doutor Zé Eduardo? É comum ter catarata antes dos 40 anos de idade? Não, não é uma coisa frequente. A catarata, ela é um envelhecimento das fibras do cristalino. O cristalino é uma lente que existe dentro do olho, ele é responsável por a gente ter um bom foco dos objetos. E o que acontece? Quando você tem um envelhecimento dessas fibras, você tem uma opacificação e uma perda de visão. Bom, a catarata, então, é uma doença que aparece com a idade mesmo, né? Conforme a gente vai ficando mais velho, ela aparece. Isso, você tem cataratas que são, por exemplo, a pessoa nasce com elas, são as cataratas congênitas. Você pode ter uma catarata, por exemplo, por trauma, uma pancada que você levou, um soco, um acidente automobilístico. E você tem mais comumente a catarata senil, que é aquela que vem depois dos 50, 60 anos. Bom, o Múcio disse que talvez o sol tenha sido o fator que desencadeou essa catarata. Isso é possível? A radiação ultravioleta do sol, o que ela pode causar é um envelhecimento precoce dessas fibras do cristalino, levando à formação da catarata. Mas no caso específico dele, aparentemente parece ser mais uma descoberta súbita de perda de visão. Ele percebeu que estava enxergando mal, mas ele já enxergava mal há algum tempo. Quer dizer, da noite para o dia foi um processo que ele percebeu mais naquela hora. Naquela hora. E para corrigir a catarata, para resolver esse problema, só a cirurgia. A catarata é uma patologia cirúrgica a partir do momento que ela começou a provocar uma baixa de acuidade visual no paciente. Antes disso, ela pode ser acompanhada, mas começou a haver um prejuízo da visão, está indicada a cirurgia.